Olá pessoal, mais uma vez estou aqui, sou o Caio e hoje eu vou trazer alguns tópicos sobre a nossa frente de história contemporânea. Minha última aula foi sobre colonização espanhola, libertação das colônias espanholas e agora eu volto e eu vou dar algumas aulas seguidas para vocês sobre um período muito importante, não só para a Europa como para o mundo. Começando agora em Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, a gente vai passar por neocolonialismo, depois pela Primeira Guerra Mundial, seguido pela Revolução Russa. Aí eu vou passar as características do período entre guerras e a ascensão dos estados totalitários, e depois explicar como o período entre guerras desembocou na Segunda Guerra Mundial e as consequências dessa Segunda Guerra Mundial dando início à Guerra Fria. E depois eu vou abordar com vocês a Guerra Fria em sua totalidade, só com algumas características, porque é meio impossível dar em uma aula toda essa história, mas eu vou passar os principais pontos com vocês. Hoje a gente vai falar principalmente sobre a Segunda Revolução Industrial, as características, as consequências dela, como ela se deu, o período que ela se deu e o plano de fundo dessa Segunda Revolução Industrial, que foi a consolidação do capitalismo seguindo o neocolonialismo, que vai ser a nossa segunda parte da aula. Eu vou tratar um pouco sobre o processo neocolonial que aconteceu na África, na Ásia e na Oceania, e também o imperialismo estadunidense, que aconteceu na América Latina. Então, primeiramente, sobre a segunda revolução industrial, é, a gente tem que entender também o conceito histórico que ela se passou. Ela aconteceu no século XIX, inaugurou algumas novas práticas econômicas, e essas novas práticas econômicas tiveram reflexos sociais e reflexos geopolíticos. Houve, entre aspas, vamos dizer assim, o início do processo de globalização nessa segunda revolução industrial, e a consolidação dela vai acontecer no período neocolonial. Por quê? Vai acontecer a integração de todos os continentes do mundo. E por que isso é importante? Porque o nosso próximo tópico vai ser a Primeira Guerra Mundial. Vão ter batalhas travadas na África, vai ter batalha travada na Ásia, vai ter batalha travada na Europa, menos na América, mas teve participação de estados americanos. Então, a gente vai tentar entender nesse primeiro floreio desse grande bloco de matérias, alguns pontos. Primeiro, a gente vai entender a consolidação do capitalismo como modelo econômico, que é aquele modelo baseado no lucro, baseado nas corporações, baseado na propriedade privada, sempre buscando o monopólio do trabalho do operariado, através da exploração. Isso vai sempre ser muito bem trabalhado por Karl Marx nos seus livros. A gente também vai entender nessa aula os principais processos, principais progressos alcançados no século XIX. A gente vai ver que a segunda revolução industrial a gente pode entender como uma evolução industrial. As coisas que todos os produtos industriais, os meios de produção, eles sofreram evolução. Então houve signi- é, signi- signi- teve progressos, principalmente em áreas da química, da engenharia, da infraestrutura, e a gente vai começar a entender a partir disso. E o terceiro ponto que a gente vai entender nessa aula vai ser o neocolonialismo como resultado desse processo. E como eu disse, vai ser a nossa segunda parte da aula. A Revolução Industrial, essa segunda, ao contrário da primeira que aconteceu principalmente na Inglaterra, baseada é, naquela centralização no carvão em si, a gente vai ver que essa segunda Revolução Industrial teve uma gama maior de protagonistas. A gente vai ter uns Estados Unidos bem forte, consolidando sua indústria. A gente vai ter o Japão, a Bélgica, a Holanda, a França e os dois estados recém-unificados, que quebrou o status quo da Europa, a Itália e a Alemanha.
É importante a gente entender um pouco sobre o processo de industrialização da Itália e da Alemanha, porque esse processo vai ditar basicamente tudo o que vai acontecer, todo o revanchismo, toda a rivalidade industrial e militar que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. E também, fazendo parte dessa segunda revolução industrial, mas em escala menor, a gente teve o Brasil, que estava passando pelo segundo reinado nessa época. E aqui, como eu tinha dito, o centro de progresso industrial e científico da época foi a Alemanha. E isso significa que a Alemanha, como um Estado recém unificado, após a Guerra Franco-Prussiana, após a humilhação francesa na Guerra Franco-Prussiana, conseguiu despontar com a potência econômica e industrial na Europa. É, Essa aula, vocês vão perceber, eu fiz ela toda como um contexto histórico, porque a segunda revolução industrial não é nada mais nada menos que um contexto histórico que os estados europeus principalmente estavam inseridos. É, então, o que é esse período da Belle Époque? É, Esse período é conhecido pelo fervor cultural que existia é, nas nos estados europeus, vamos falar assim. Eu vou sintetizar mais na Europa porque foi onde a segunda revolução industrial foi mais marcante. Mas também teve nos Estados Unidos, teve no Brasil. Mas o mais marcante desse período foi na Europa. E esse período mostra, essa Belle Époque, mostra que é, o capitalismo era tudo de bom. Ele era representado por cafés, bares, restaurantes, teatros, e isso mostrava, dava um caráter próspero, dava um caráter de prosperidade para o capitalismo. Não mostrava o que estava de errado, o movimento operário, a miséria que o operariado estava submetido na mesma época. E também não mostra as colônias na África, na Ásia, que estavam sendo exploradas até a morte, as guerras que estavam sendo travadas entre, sei lá, a China e a Inglaterra, entre a Índia e a Inglaterra, entre a França, entre os holandeses e os ingleses que tentaram colonizar a África do Sul. Eu vou tratar de todas essas revoltas na segunda parte da aula. É, mas vamos falar assim que esse otimismo é um otimismo velado. Ele foi criado para dar noção de evolução para as coisas que estavam acontecendo no mundo na época. E o capitalismo, por nessa época, ele passou por crises, e essas crises conseguiram moldar o cenário econômico e político do mundo. E a gente vai ver isso a partir de agora. O progresso, como o progresso aconteceu? É, Após as revoluções burguesas, as unificações tardias, como eu disse, ocorreu aquela exacerbação, ocorreu o retorno dos ideais iluministas sobre liberalismo econômico, liberalismo político, e chegando no século XIX, esse ápice desse fervor das ideias iluministas chegaram no campo biológico, no campo social, no campo econômico e em diversos campos. E a gente vai tratar de como essas evoluções se refletiram na sociedade em si, se refletiram em indicadores de saúde, por exemplo, expectativa de vida, se referiu nos campos econômicos, como o aumento da produtividade agrária, entre outras coisas. Então, é, teve, como eu tinha dito, teve muitas evoluções na química, na física, na engenharia, possibilitando que a sociedade evoluísse de diversos fatores. Então, o setor de transporte sofreu uma evolução, o setor de farmacologia sofreu outra evolução. Ao que isso pode falar? É que, como eu vou dizer no próximo slide, aumentou a expectativa de vida. Ó, com a evolução dos campos da química, principalmente, possibilitou o progresso também da medicina e da patologia. E essa evolução em conjunto permitiu o progresso, tendo como consequência o aumento da expectativa de vida e uma redução da mortalidade populacional. E o que acontece? Se você reduz a mortalidade populacional e aumenta a expectativa de vida, você tem mais gente viva durante um período de tempo. Isso tudo somado, significa uma coisa para o capitalismo. Isso significa mão de obra para trabalhar nas indústrias. Significa operariado. E outros pontos que a gente deve dar destaque também é a transição do uso do ferro para o uso do aço.
durante a Segunda Revolução Industrial. Teve a Revolução dos Transportes, com o uso de ferrovias e navios, ambos a vapor. Teve o uso da energia elétrica e o advento do uso do petróleo. Aí começa a corrida pelas jazidas de petróleo. E também houve o surgimento de um novo modo de produção, o Fordismo. Eu vou tratar um pouco do paralelo entre Fordismo e Taylorismo. Inclusive tem na lista de exercícios que eu montei para vocês, vai estar disponível para vocês junto com a aula. Esse modelo, ele foi um dos responsáveis por criar os excedentes industriais, porque é uma linha de montagem que viriam a trazer a crise de 1929, a crise do capitalismo. Então, o capitalismo que entrou em crise em 1929 começa a nascer basicamente na segunda revolução industrial. Aqui algumas imagens desse progresso que houve: o trem a vapor, o navio a vapor, os encouraçados. Aqui uma linha de montagem de carros. Tanto que a linha Ford dos, dos automóveis vem do Henry Ford, que criou o modelo de produção do Fordismo. E eram produtos muito similares, eram produtos padronizados. Só existia de uma cor, só existia de um modelo, por isso que houve muita estocagem de produtos. Isso levaria a uma crise em 1929. Agora que a gente entendeu um pouco sobre essa evolução da medicina e o gerenciamento, a geração de mão de obra excedente para trabalhar nas indústrias, a gente tem que entender também que aumentou, devido à evolução na indústria química, também a produção agrícola aumentou, porque permitiu-se o uso de fertilizantes agrotóxicos cada vez mais potentes que potencializasse as produções agrárias e assim permitir que existisse mais alimento para as populações. E nisso entrou também a venda das commodities, as exportações de entes agrários, já que poderia usar fertilizantes agrotóxicos para fazer essas produções, essas lavouras. E a produção industrial aumentou pelo aumento das fábricas também. Teve a modernização das máquinas e a adoção da linha de montagem, que foi um modelo fordista de produção. Agora, explicando um pouco sobre essa parte da consolidação do capitalismo, a gente vai falar um pouco sobre o Henry Ford agora, como eu tinha dito. Esse modelo fordista foi criado pelo Henry Ford e ele é baseado basicamente numa linha de montagem através das esteiras. Todo mundo já assistiu Tempos Modernos, que o Charles Chaplin fica montando a mesma coisa sempre. É um trabalho automatizado, é, é, um, é uma rígida padronização da produção. O trabalhador é extremamente especializado em apenas um serviço, como apertar um parafuso, colocar uma porta, colocar um farol, e a produção é em massa, assim como o consumo. Então, o que a gente tem na segunda revolução industrial é a formação das linhas de montagem. E como eu tinha dito, essa linha de montagem, essa produção em massa, como eu vou grifar aqui agora para vocês, essa produção em massa vai levar ao estoque. E levando ao estoque, a gente tem um dos principais fatores que desencadearam a crise de 1929, que é a crise do capitalismo. E essa crise de 1929 vai ser muito importante, principalmente para a consolidação dos estados totalitários na Europa. E o que esses estados totalitários causaram à Europa? Causaram a Segunda Guerra Mundial. E dessa forma, com o modelo fordista, houve um processo de reorganização do modo de trabalhar. E o capitalismo também houve essa reorganização através desses progressos, pois ocorreu um acúmulo de capital nas potências industriais e isso causou as potências monopolizadoras da indústria. Enquanto essas potências, esses estados estavam se consolidando como expoentes da indústria, outros ficavam reclusos a apenas exportadores de matéria-prima. Então a gente começa a entender como que o desenvolvimento das nações no século XX, aquelas classificações de país desenvolvido, subdesenvolvido, emergente, começaram a surgir bem aqui, no processo de consolidação do capitalismo, no processo de industrialização das nações. E aqui um pouco do paralelo entre Taylorismo e Fordismo. São dois modelos de produção. Essa imagem que eu peguei aqui, esse diagrama, ele está numa questão da lista de vocês.
Depois vocês dão uma olhada, estudem bem essa diferença, porque é importante vocês entenderem a diferenciação entre níveis hierárquicos no Taylorismo, a produção e consumo em massa no Fordismo. Essa linha de montagem, a esteira, é extremamente importante para o Fordismo, porque isso poupa tempo do trabalhador não precisar sair de um lugar e ir para o outro para montar um carro, por exemplo. E através disso, a gente começou a ter essa acúmulo de capital com as indústrias e nas nações, em escalas diferentes. A gente tem uma baixa competitividade entre as grandes corporações, que começaram a ser monopolistas, e as pequenas e médias empresas, que foram sufocadas por esse mercado tão competidor. E através disso, começaram a se criar novas práticas de mercado para conseguir lidar com essas variações que estavam acontecendo com o capitalismo. Primeiro, a gente tem o trust, que é uma concentração vertical da produção. O que a gente pode falar de trust? Por exemplo, uma empresa faz carros, só que ela mesma tem uma indústria que faz o próprio pneu, o próprio motor, a própria lataria do carro. Então ela está causando um trust. Ela está condensando toda a produção do carro em si mesma. O cartel. O cartel é o que a gente escuta muito normalmente, o que os postos de gasolina fazem. É aquelas empresas que se unem para controlar as variações de preço, só que pro povão, pro pessoal que está de fora dessa organização, eles pensam que estão em um momento de livre competição de preços. Porém, esse sentimento é falso, porque essas empresas estão combinadas já que a variação de preço vai ser de X a Y, de Y a Z. Então nunca há uma competição real entre empresas como prega o capitalismo. E os holdings, que são grupos acionários de pessoas muito ricas, na maioria das vezes, que controlam vários setores da economia. Então, por exemplo, eu sou um capitalista, eu tenho muito dinheiro. Então eu quero controlar o setor da química, o setor da engenharia, o setor da infraestrutura e o setor automobilístico. Só que quando eu começo a ter crise no setor da química, eu pego um pouco do dinheiro que tá sobrando, por exemplo, estou tendo lucro no setor automobilístico, direciono para a química e isso causa ele pode deslocar esse capital para os setores que necessitam e controlar algumas crises. Isso é um pouco patológico, porque o mercado fica totalmente engessado e esses grupos acionários acabam controlando muitas vezes indústrias inteiras, minando às vezes o campo industrial de um país. E por fim, a gente tem que entender as crises que mudaram esse sistema econômico, claro. Nisso a gente vai resgatar algumas teorias econômicas do Karl Marx, grande teórico socialista científico. O lucro, para o Karl Marx, é um conceito da mais-valia, que a gente pode falar assim que é nada mais que a apropriação da força de trabalho do operariado. Aí ele usa, o dono do meio de produção usa dessa força de trabalho para gerar lucro, para gerar o superávit da indústria. Só que esses lucros aumentaram com os progressos da Revolução Industrial, dessa segunda Revolução Industrial, e os salários permaneceram os mesmos. Por quê? Olha, vamos pensar. Se eles fizeram uma linha de montagem para produzir carro e agora eles estão trabalhando, estão produzindo bem mais carro e estão vendendo mais, está tendo muito lucro, muito lucro, muito lucro, e os salários permaneceram os mesmos, isso gera muito superávit para o dono do meio de produção. E o que isso gera? Esse é um dos maiores problemas do mercado capitalista, porque a massa operária em si é a principal consumidora desses produtos. Se não fosse o operariado, se não fosse o trabalhador liberal, se não fosse o proletariado em si, não existiria consumo. E se não existe um reajuste de salários, esse consumo fica engessado. Engessando esse consumo, a indústria começa a perder. E se a indústria começa a perder, o dono do meio de produção começa a perder. Entende? Espero que tenha ficado claro. E dessa forma, os mercados industriais que precisavam de expansão, por quê? Porque salários congelados não permitiam que eles vendessem tudo que eles produziam. Produziam, sei lá, milhões de carros, só que apenas 100 mil eram consumidos dentro do próprio país. Eles precisavam direcionar para um mercado que absorvesse essa produção.
E já que o mercado europeu e o americano, o estadunidense, estavam saturados já com esses produtos, eles buscaram novos caminhos para distribuir essa industrialização pelo mundo. Assim surgiu o processo de neocolonialismo ou imperialismo. Eu prefiro o termo neocolonialismo, que expandiu as tentáculos da Europa, principalmente para a África, para a Ásia e, de certa maneira, para a Oceania, enquanto os Estados Unidos governavam em sua área de influência, que era a América Latina. A gente vai, eu vou explicar para vocês agora, logo depois dessa primeira partezinha da aula, que é bem curtinha, que é a política do Big Stick, que os Estados Unidos estabeleceram uma grande área de influência em toda a América Latina. E a gente pode perceber que essa área de influência permanece até hoje, com, com interferências no período da ditadura militar no Brasil. Os Estados Unidos sempre colocaram o dedo em tudo que existiu na América Latina. E não só na América Latina, mas principalmente no terreiro deles. Vamos falar assim. É, eu vou. Agora a gente vai passar para a segunda parte da aula, que vai ser o processo de neocolonialismo. E a gente vai entender a divisão da África, a gente vai entender as revoltas, as formas de resistência que as, os territórios neocoloniais tiveram contra as potências colonizadoras. Agora, nessa segunda parte, como eu tinha dito, a gente vai abordar é, os processos neocoloniais no continentes que viriam a ser explorados pela Europa, é, e pelos Estados Unidos e por algumas outras nações. Vou pegar um marca-texto aqui. É, primeiramente, vamos entender o contexto histórico. E como eu tinha dito na primeira parte da aula, está fresquinho na mente de vocês. O neocolonialismo foi um processo, um background da expansão capitalista que aconteceu na segunda metade do século XIX. Isso coincide com aquelas revoluções tecnológicas da segunda revolução industrial e o processo de consolidação desse capitalismo. E nessa parte a gente vai entender como se deu o processo de colonização, o processo de exploração, e além de mostrar os principais movimentos de resistência dessas colônias, tanto na África quanto na Ásia, principalmente, e como se deu esse processo. Mas afinal, o que foi o neocolonialismo? Como eu tinha dito já várias vezes, isso já deve estar um pouco repetitivo para vocês, foi um processo de expansão do capitalismo. Por quê? O mercado interno das potências industriais acabou ficando engessado, porque não havia fluxo mais de produtos para a sua população, porque acumulou-se muito, tocou-se muito, e eles tinham que dar fluidez para esse mercado. Tanto que isso vai gerar uma das crises do capitalismo, que é a crise de 1929. Então eles buscaram outros mercados para direcionar esses produtos, mas não só para isso. É, as potências industriais buscaram três coisas após o engessamento do seu mercado interno. Eles buscavam mão de obra barata, isso tem de sobra a rodo nos continentes mais periféricos, como a África e a Ásia. Ele buscava um mercado consumidor, como eu disse, para direcionar o fluxo de produtos acumulados, e materiais para as produções industriais. Como a gente vai poder ver daqui a pouco, o continente africano ele é muito rico em minérios, muito rico em pedras preciosas, como eu vou colocar aqui, locais tipo, metais e pedras preciosas. Isso aqui principalmente as jazidas de diamante na África causaram muitos estragos é, às comunidades africanas, porque muitos deles foram perdidos, morte se envolveu nesse processo, tanto no processo de conquista quanto no processo de exploração. Tanto que existem, se eu não me engano, as colônias belgas na África tinha-se o costume de cortar as mãos das pessoas que exploravam essas jazidas de diamante e roubavam diamante. E todas essas três coisas
que as potências industriais buscaram, eles conseguiram encontrar na África, na Ásia, na Oceania e, de certa forma, nas Américas Central e do Sul, que é a América Latina. É, também houve não só interferência econômica, mas houve também muita interferência política e militar, muitas nações, de modo que não só se explorou, mas também se controlou, se aponderou. E isso ajudava a controlar a exportação e a exploração, e para tornar essa empreitada, entre aspas, que eu coloquei aqui, mais rentável para as populações, para as potências industriais. E dessa forma, com a exploração da África e da Ásia, é, fez-se necessário segmentar esses territórios, dividir entre as principais potências, para que a exploração fosse mais organizada e fosse lucrativa para todo mundo ao mesmo tempo. E a principal reunião dessa divisão foi o Congresso de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885. Então aqui tem duas fotinhas já, isso é balela, um cara dividindo a África no Congresso de Berlim. E aqui algumas figuras das potências industriais dividindo China, que significa a divisão da Ásia. É, e nesse processo ocorreu a partilha dos territórios explorados entre as potências europeias, principalmente, os Estados Unidos e o Japão. O Japão bem pouco, porque o Japão estava preocupado com coisas mais internas. Mas teve um processo de exploração do Japão também. E através desse congresso foram estipuladas algumas regras sobre a exploração dos territórios neocoloniais, além de buscar legitimar. Por que eles buscavam legitimar esse processo exploratório? Eu vou falar em um dos últimos slides as teorias que deram justificativa para o processo de exploração da África e da Ásia, principalmente, em que eles colocavam o fardo do homem branco, é, a missão civilizatória que o homem branco tem de levar o progresso às outras nações. Isso eu vou tratar um pouco mais para frente, o determinismo geográfico. E para consolidar essa exploração e conquista, muito dinheiro foi injetado em obras importantes nesses continentes, principalmente em ferrovias para facilitar o processo de transporte de matéria-prima que foi explorada, de produtos industriais, e também a construção de frotas navais, de bases navais para facilitar a logística de exploração, e também a construção de canais, tanto o canal de Suez, que fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, se eu não me engano, e o canal do Panamá, que conecta o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, para permitir a passagem de navios sem precisar dar aquele périplo na América do Sul. Também houve os cabos submarinos de comunicação intercontinental. O que isso facilitava? Facilitava a comunicação. Por exemplo, alguém da Inglaterra poderia falar com alguém dos Estados Unidos, alguém da Inglaterra poderia falar com alguém da África, e assim por diante, porque não tinha comunicação via satélite no século XIX ainda. Aqui uma fotinha, uma foto não, um mapa, uma imagem, um diagrama para vocês verem como aconteceu a segmentação do continente africano entre as nações europeias. A gente pode ver uma grande área foi destinada para a França, uma grande área foi destinada para a Inglaterra, e assim vai diminuindo. A gente tem poucas áreas para a Alemanha, a gente tem algumas áreas para Portugal, tem uns países independentes, Etiópia, Egito, Libéria, tem algumas áreas belgas, o Congo belga é muito importante nas jazidas de diamante. A gente tem algumas colônias italianas, como a Líbia, a Somália, a Eritreia, mas principalmente essa segmentação, eu vou citar ela na aula da semana que vem ainda, durante os prelúdios da Primeira Guerra Mundial, mas eu já vou dar um spoiler da próxima aula, que a quantidade de colônias que a Inglaterra e a França tiveram, e a Alemanha e a Itália tiveram, fortaleceu a segmentação, a polarização das potências industriais durante a paz armada. Então a Alemanha e a Itália ficaram muito ressentidas, porque eles tiveram pouquíssimas colônias para explorar. Isso colocava eles numa posição deficitária contra as potências históricas, né,
desde o colonialismo, já que a Itália e a Alemanha tinham acabado de se unificar e não tinham passado por um processo de colonização na América. Então essa era a primeira vez que a Alemanha buscava colônias e explorar outros povos. Então assim que fica o mapa da África, do continente africano. E aqui está bem baixa qualidade, eu não consegui achar outro mapa, mas aqui é um pouco da divisão das colônias é, na Ásia e um pouco na Oceania. Aqui principalmente a gente vai poder ver as colônias britânicas, aqui vai ter muita briga, principalmente Guerra do Ópio, Guerra dos Cipaios. Aqui era a grande influência da Companhia Britânica das Índias Orientais, que depois vai se transformar, vamos falar assim, em um processo de colonização ferrenha da Inglaterra. A gente pode ver algumas colônias alemãs aqui em cima, no norte de Nova Guiné, algumas colônias francesas, como o Camboja, a Indochina Francesa, e por aí vai. Isso aqui não é tão importante, eu estou mostrando mais por curiosidade, para vocês verem como que ocorreu a segmentação e como vocês vão perceber as consequências desse tipo de colonização em cada país. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre os tipos de colônia que existiram nesse processo de neocolonialismo, porque existiram alguns tipos. Por exemplo, alguns tipos de colônia permitiam mais a migração e a migração e o povoamento de territórios. Outros eram mais para exploração de recursos naturais, etc. E outros eram mais protetorados, apenas uma área de influência para falar assim, ó, fica quietinho aí na sua, por favor, tá? Eu tô aqui de olho em você. Então, primeiro a gente teve as colônias de enquadramento, que aconteceu em locais que a minoria era europeia. Ela entrava no país, dominava a maioria nativa e controlava tudo: governo, exército, meio de comunicação, tudo. A gente pode ver isso um pouco na África do Sul. A minoria branca tomou conta do aparato do Estado e dominou uma minoria negra, uma minoria africana. É, Depois disso, a gente tem as colônias de enraizamento, grandes excedentes populacionais das potências, por exemplo, da Inglaterra. Vou citar isso porque as três colônias que eu vou citar de enraizamento foram mais focos na Inglaterra. Eles iam para um local e colonizavam aquele local e povoavam. Eles tomavam conta do território, ignoravam e exterminavam a população nativa. Por exemplo, a Austrália serviu para isso, o Canadá serviu para isso e a Nova Zelândia serviu para isso. A Nova Zelândia em si, ela tinha o povo Maori. E esse povo, ele teve que ceder espaço para os ingleses excedentes que estavam chegando para a colonização de enraizamento nesses locais. E esses locais eram principalmente locais que tinham climas parecidos com a sua pátria-mãe. E por fim a gente tinha os protetorados. Eram apenas áreas de influência indireta de potências, e esses locais tinham seus poderes locais preservados. Tanto que, eu dei o exemplo de Porto Rico, mas um dos locais também de protetorado que viria a dar muito problema durante os prelúdios da Primeira Guerra Mundial seria o Marrocos. E a França queria transformar um protetorado, a Alemanha queria o Marrocos para si, e isso ficou um embate, já acentuando mais o revanchismo entre França e Alemanha, que foi criado lá na Guerra Franco-Prussiana, que vocês viram anteriormente, outro professor. E agora a gente vai falar um pouco sobre o imperialismo estadunidense. Eu uso o termo estadunidense porque é o termo mais certo para se tratar de Estados Unidos, não americano, porque todos nós somos americanos, todos nós nascemos na América. Então vamos falar um pouco sobre esse imperialismo. A principal área de influência dos Estados Unidos foram as Américas Central e do Sul, ou seja, a América Latina. Isso deu através de uma forte e agressiva expansão comercial que persiste basicamente até hoje. A gente pode perceber é, programas governamentais que dão prioridade aos Estados Unidos para importação, exportação, etc. Esse fenômeno aconteceu principalmente durante o governo de Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos de 1901 e 1909, e foi responsável por duas práticas políticas muito importantes que determinaram o imperialismo estadunidense. Eles tiveram a política do Big Stick, que é o grande porrete em inglês, e do corolário Roosevelt.
E foram práticas de política de interferência militar também, não só comercial, na América Latina. Ou seja, o terreiro dos Estados Unidos era governado com o grande porrete, que era o Big Stick. E o que, que isso colocava? Colocava que quem não atendesse às demandas comerciais, por exemplo, dos Estados Unidos, ele estava refém de sofrer retaliações. Então a gente vai ver isso. Eu vou citar alguns casos aqui, por exemplo, as influências aconteceram aconteceram na Colômbia durante a independência do Panamá. O Panamá era um território anexado à Colômbia, era uma província colombiana. Só que os Estados Unidos tinham interesse de fazer o Canal do Panamá. Aí eles interferiram nas questões internas da Colômbia, causaram a independência do Panamá e assim construíram o Canal do Panamá, que foi aquele que eu falei que conecta o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, permitindo a passagem de navios sem precisar fazer o périplo na América do Sul. Também tiveram interferência na República Dominicana, na Nicarágua. A Nicarágua, quem gosta de jogar videogame, é o palco de uma das quests de Call of Duty é, Black Ops 2. Na história principal, você passa um tempo na Revolução da Nicarágua, e essa parte foi que teve influência dos Estados Unidos. E a mais famosa interferência dos Estados Unidos foi a Guerra Hispano-Americana, que colocou sob influência, sob influência americana, influência estadunidense, Porto Rico e Cuba. Nesse momento, dois estados ficaram independentes da Espanha. E aqui agora eu vou tratar um pouco sobre os processos de resistência do imperialismo, porque ou do neocolonialismo, como eu tinha dito, são sinônimos. Como eu disse, essa parte é muito importante porque vocês vão ver que as, as populações nativas dos territórios neocoloniais elas não abaixaram a cabeça tão facilmente, porque era um bando de gente estranha chegado de outro continente, mandando produtos estranhos para eles, tentando dominar, às vezes dominava militarmente, tomava o governo e acredito que todos achavam um absurdo isso e houve esses processos de resistência contra o domínio neocolonial. Então, primeiro a gente vai tratar sobre as guerras do ópio. Por que o plural guerras? Porque houve duas guerras do ópio. Primeiro foram dois confrontos entre a Inglaterra ou Grã-Bretanha. Eu vou colocar Inglaterra aqui porque é bem mais fácil falar inglês do que britânicos. Sendo a primeira travada entre 1839 e 1842 e a segunda entre 1857 e 1860. Para entender um pouco do início dos atritos, tanto na primeira quanto na segunda, a gente tem que entender que existe sempre uma balança comercial entre dois países. Por exemplo, eu já vou citar a China e a Inglaterra porque é o seguinte: existe uma balança entre importações e exportações entre dois países. Então, se a China exporta muito e importa pouco, ela está tendo um superávit sobre a Inglaterra, enquanto a Inglaterra está importando muito da China e exportando pouco para a China. Então, isso coloca uma balança desfavorável para a Inglaterra na relação comercial entre China e Inglaterra, certo? Isso que acontecia. Os chineses tinham pouquíssimo interesse nos produtos industriais da Inglaterra, enquanto os ingleses amavam de paixão os produtos chineses, que eram os produtos luxuosos, né? A seda, a porcelana, que sempre foram muito bem vistos pela população europeia desde a antiguidade. É, só que, como eu tinha dito, os produtos da Inglaterra não entravam, não tinha altas vendas no território chinês. Não tinha muita receptividade pelo mercado chinês. E dessa forma, para trazer de volta o equilíbrio nessa balança comercial, a Inglaterra começou a vender ópio. Ópio é um produto viciante derivado da flor da papoula. E isso é uma droga. Então a Inglaterra passou a traficar drogas para dentro da Inglaterra, mas nesse começo não era um tráfico, porque não era proibido. Então a Inglaterra começou a vender drogas legalizadas dentro da Inglaterra, dentro da território chinês. Só que a China não era boba, sabia dessa balança comercial, sabia das intenções da Inglaterra e proibiu
a venda desses opioides dentro do seu território. Porque via o potencial destrutivo que essa droga estava fazendo, tanto no mercado quanto para sua população. E o que aconteceu? Após proibir a venda, começou os primeiros atritos com a Inglaterra. Porque a Inglaterra via no ópio uma forma de superar esse desequilíbrio entre a balança comercial de exportação e importação, já que os chineses não tinham tanto interesse em um carro do Henry Ford, que é apenas uma imagem de uma das guerras do ópio. Então vamos falar aqui, ó, Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842. É, ela se iniciou, como eu tinha dito, aquela explicação que eu tinha dito anteriormente sobre o ópio, poder ou não poder, as balanças comerciais, isso é aquela explicação formal. Ninguém dá nunca. E os estados nunca iam declarar guerra por causa disso. Ah, eu vou declarar a guerra contra a China porque ela proibiu a venda de ópio no seu território. Isso nunca vai acontecer. Sempre acontece por um atrito mecânico, um atrito entre pessoas. Isso aconteceu também na Primeira Guerra do Ópio. Iniciou quando marinheiros britânicos se envolveram em uma ocasião, uma briga, uma disputa, em que um súdito chinês foi morto. E dessa forma, o governo imperial chinês usou como justificativa para a guerra ser declarada contra a Inglaterra. Só que a China deu um tiro no pé enorme, porque a superioridade tecnológica da Inglaterra era inegável. A Inglaterra tinha uma frota marítima muito enorme, enquanto a China usava barcos da antiguidade, praticamente. Não tinham encoraçados suficientes para combater a Inglaterra. É, Então, quando a Inglaterra viu essa declaração de guerra, ela viu uma oportunidade para poder estabelecer o seu domínio neocolonial na China. Então, ela deslocou uma grande parte da sua frota naval, a frota da rainha, vamos falar assim, até o Mar da China e derrotou os chineses nessas batalhas e conseguiu ganhar a Primeira Guerra do Ópio. Devido à derrota, a China se viu obrigada a assinar um primeiro tratado de paz, o Tratado de Nanquim, o que forçou algumas coisas, a China a fazer algumas concessões. Primeiro, ela abriu 5 portos aos produtos ingleses. Era obrigatório comprar todos os produtos ingleses que chegavam de barco nesses portos, por tratado. A China também se viu obrigada a pagar indenização pelas perdas inglesas durante a guerra. Então, perdas humanas, perdas materiais, tudo foi pago por indenização. E também aqui chega um dos pontos interessantes dessa disputa, que foi a concessão de entregar Hong Kong, a ilha de Hong Kong, ao domínio inglês. Essa ilha ficou 155 anos sob domínio inglês, acabando esse domínio apenas no final do século XX. Então ficou muito tempo. Tanto que a China passa por uma revolução comunista durante a Guerra Fria e Hong Kong não passa. Hong Kong foi sempre 100% capitalista porque ela estava em domínio inglês. E uma imagem sobre o Tratado de Nanquim, como ele foi assinado. E a Segunda Guerra do Ópio, que aconteceu de 1857 a 1860. E isso mostra apenas uma continuação dos atritos entre Inglaterra e o Império Chinês. Essa rivalidade, esse revanchismo. Nesse segundo conflito, aquela justificativa que eu tinha dado, balança comercial, é a mesma coisa. Eles não vão dar essa justificativa, então eles deram outra justificativa, que foi um navio comercial inglês passou por uma revista por agentes portuários chineses. Isso foi encarado como um desrespeito à influência inglesa na China. E a Inglaterra viu isso como um desrespeito, foi lá e declarou guerra contra o Império Chinês novamente. A China foi rapidamente derrotada para a Inglaterra e acabou assinando outro tratado com muitas concessões. Dessa vez tinha concessão para dar e vender, conhecido como o Tratado de Tianjin. Só que esse tratado não foi assinado imediatamente quando a China foi derrotada. Ela não queria ceder essas concessões, só que os ingleses entraram no território, cercaram Pequim e falaram: e aí, vocês vão assinar ou não? Senão a gente vai conquistar a China e anexar. Aí a China se viu obrigada a assinar esse tratado de Tianjin e as concessões eram: 11 portos chineses deveriam ser abertos aos ingleses. E o comércio ao ópio seria legalizado dentro do território chinês e os missionários
teriam livre movimento dentro desse território. Então essas foram as concessões que resultaram da Segunda Guerra do Ópio. As guerras do ópio foram isso. É, teve várias consequências. E a principal consequência foi a consolidação do domínio inglês na China, principalmente como domínio inglês na Ásia. A gente vai ver que também tem um domínio inglês na Índia. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Guerra dos Boeres, que aconteceu de 1899 a 1902, bem no finzinho do século XIX. Que aconteceu principalmente entre os colonizadores holandeses que chegaram há séculos atrás, durante aquele primeiro surto colonial que foi para a América. Houve uma colonização holandesa bem focalizada na África do Sul, não predominante, apenas algumas províncias. E esses boeres, eles se assentaram lá, não eram mais conhecidos como holandeses, não eram mais colonizadores holandeses, eles haviam sido nativizados e se tornaram os boeres. Então a guerra foi travada entre os boeres e os ingleses. Quando começou a partilha da África, a Inglaterra tentou iniciar uma colonização na África do Sul. E os holandeses que lá estavam, os boeres, começaram a se refugiar, vendo essa onda de colonização vindo para a África do Sul, eles se refugiaram no interior do continente, no interior do território sul-africano. E lá eles criaram dois estados republicanos, o Estado Livre de Orange e o Estado de Transvaal. Esses dois estados foram firmados em territórios onde foram descobertas posteriormente, após a criação desses estados, grandes jazidas de diamantes. Aí entra aquele ponto que eu falei no começo dessa segunda parte da aula: a busca de recursos naturais, metal, pedras preciosas, e aqui os diamantes estão presentes. Isso atraiu muita atenção dos ingleses. Diamantes é um ente muito caro, muito bom para você colocar na sua balança comercial e lucrar. E dessa forma os ingleses começaram um processo de anexação desses territórios, tanto do Estado Livre de Orange quanto do Estado de Transvaal. E a gente pode ver uma destruição em massa dos boeres, do exército boere, pelos exércitos ingleses. E o conflito terminou basicamente com a derrota do exército boer e com a morte de milhares de crianças e mulheres em campos de concentração ingleses. Para vocês verem que os campos de concentração não eram exclusividade da Alemanha nazista quase 40 anos depois. E nas gulags, 40 anos depois, no governo de Stalin na União Soviética. Começa aqui. Não campos de concentração em massa, como aconteceu, mas campos de concentração que já serviram para exterminar um povo artificialmente nativo da África do Sul, que eram os boeres. Aqui a gente vai ver um pouco sobre um mapinha sobre a Guerra dos Boeres. Aqui a gente pode ver o estado de Transvaal, certo? E o estado livre de Orange. E aqui, ó, reservas de ouro. Reserva de ouro e reserva de ouro. E também tinha jazidas de diamante. Além de reservas animais. Transvaal Norte aqui. Então, a colonização inglesa começou ao sul, só que eles viram que o nordeste do território era muito rico em recursos minerais. Eles rumaram para esses locais, buscando essas riquezas minerais para tentar seus domínios. Agora a gente vai passar para falar um pouco sobre a Guerra dos Cipaios. Cipaios pode ser escrito com S também. Que aconteceu de 1857 a 1858. Foi um conflito rápido entre a Índia e a Inglaterra. Nesse momento do domínio inglês na Índia, a administração, como eu tinha dito algum momento atrás, era da Companhia Britânica das Índias Orientais. E ela exercia o componente administrativo, então não tinha uma influência direta do domínio inglês, daquele reinado inglês, dentro da Índia. Era feito por uma companhia de exploração, uma companhia de comércio, basicamente. Devido a interferências políticas e culturais dessa Companhia Britânica das Índias Orientais na Índia,
Os soldados nativos contratados por ingleses, o que essa companhia britânica das Índias Orientais fazia? Ela contratava alguns mercenários indianos. Contratava indianos para trabalhar como soldados leais à Inglaterra para controlar a população. E esses soldados eram conhecidos como cipaios, que derivam do hindu Shipari. E esses soldados nativos, eles se levantaram em revolta por causa dessas interferências políticas e culturais, principalmente culturais, contra a Inglaterra, contra essa companhia britânica das Índias Orientais, e conseguiu, com o apoio popular, tirar essa administração da companhia do território indiano. Só que o tiro saiu pela culatra. Ao colocar para fora a Companhia Britânica das Índias Orientais, a Inglaterra viu que ela deveria colonizar aquele território de verdade, de maneira contundente, de maneira forte, para conseguir manter os seus interesses neocoloniais nesse local. Então, o que acontece foi que a Inglaterra virou toda a sua atenção para a Índia e começou uma colonização mais dura e bem mais potente no território indiano, com um processo de interferência política militar e nomeando até um dos governantes da Índia, que ficou conhecido como Raj britânico, certo? Aqui uma das imagens da Guerra dos Cipaios. Provavelmente esses aqui são os cipaios, tudo da mesma forma. E a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers foi um movimento político que ocorreu de 1899 a 1901 entre as camadas chinesas contra qualquer tipo de colonizador. E esse movimento da Guerra dos Boxers aconteceu principalmente usando as camadas populares chinesas contra qualquer tipo de colonizador. Então foi um movimento xenófobo. Eles eram aversos a qualquer outro tipo de colonizador europeu, por exemplo. Não queriam inglês, não queriam francês, não queriam ninguém lá. E era um movimento popular. E usavam das artes marciais para esse tipo de luta. E esse movimento visava matar e expulsar os europeus do território chinês, principalmente os ingleses, que tinham feito a China de gato e sapato com a Guerra do Ópio. E os integrantes desse movimento usavam artes marciais como armas. Mas de qualquer forma, como é um movimento popular, a Inglaterra estava bem consolidada, fazia quase 40 anos dentro da China. A China acabou sendo derrotada e sendo forçada a fazer mais concessões dos ingleses. Devido à derrota, alguns anos depois, a dinastia de imperadores caiu e após alguns anos foi instaurada uma república sob o governo de Sun Yat-sen. Só que esse movimento xenófobo, ele não surtiu tanto efeito no momento. Os estrangeiros só seriam realmente expulsos e parariam de influenciar no território chinês, principalmente os ingleses, apenas na Revolução Comunista de Mao Tse-tung, na segunda metade do século XX. Então vai demorar bastante tempo para essa presença colonial acabar tudo, tipo, acabar 100% na China. E aqui a gente acabou a parte sobre os movimentos de resistência contra o imperialismo. E aqui a gente vai entrar um pouco sobre as justificativas desse processo de neocolonialismo. Como eu tinha dito, as potências elas buscaram legitimar a conquista e a dominação dos territórios neocoloniais. E elas se apoiaram em justificativas ideológicas para fortalecer a reivindicação desses territórios. Antes de tudo, a gente vai falar sobre o fardo do homem branco. Essa foi uma das justificativas de cunho etnocêntrico e cunho racista que foi usada para a dominação. Ela colocava o europeu como um ente que tinha um dever, que tinha um papel no mundo de ter uma missão civilizatória, humanitária e filantrópica para levar a civilização, entre aspas, aos povos de cultura bárbara, entre aspas, dos continentes explorados. Então, o europeu coloca esse fardo, essa missão civilizatória de levar
os produtos para mostrar que a civilização eram aqueles produtos industriais, que a civilização de verdade era aquele carro, que a civilização de verdade era aquele modelo de governo, não respeitando nem um pouco as características culturais de cada local. Isso teve consequências muito fortes no processo de história, de construção desses novos países. Caracterizou um movimento muito violento, um movimento de muito desrespeito, e aqui é um dos ápices dos movimentos racistas e etnocêntricos que existiram na história da humanidade. Aqui a gente fala um pouco sobre darwinismo social, e apropriando das ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural e evolucionismo, que falava que os mais adaptados sobreviviam a tal ambiente, etc., eles usaram esse darwinismo no campo social de maneira muito errônea. E os europeus justificavam a dominação utilizando o argumento que a condição natural da humanidade é que os mais fracos sejam conquistados pelos mais fortes, o que não tem nada a ver. Quem eram os europeus para falar quem era mais forte e quem era mais fraco? Eles estavam em uma condição totalmente diferente, um tempo totalmente diferente de desenvolvimento do que as colônias, do que os territórios africanos, do que os territórios asiáticos, sem contar que as culturas eram diferentes. Coisas que europeus poderiam priorizar, asiáticos e africanos talvez não priorizassem. Isso não quer dizer que uma sociedade seja mais avançada ou menos avançada. E o determinismo geográfico, que é outra ideia, outra concepção de que o meio ambiente que uma pessoa vive define sua fisiologia e sua psicologia, de modo que o povo europeu que estava acostumado às adversidades do frio eram mais civilizados que os povos de outros continentes, de continentes quentes, porque eles falavam que eles estavam mais preparados para lidar com as adversidades do seu meio ambiente, que eles tinham a capacidade de levar a civilização, agora entrando em ressonância com esse fardo do homem branco, certo? E por fim, aqui eu trato um pouco das consequências desse neocolonialismo. É, aconteceu o que eu falei várias vezes nessa aula, que foi a consolidação do capitalismo, foi a formação de uma sociedade de massa, consumo exacerbado, consumo industrial é, levado para todos os continentes. Também houve a consolidação das potências industriais, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, etc. E também teve o surgimento da rivalidade entre potências industriais, resultando em uma corrida armamentista que vai ficar conhecido como Paz Armada, que teria seu ápice somado aos atritos europeus, principalmente na região dos Balcãs, e culminaria no primeiro grande conflito do século XX, a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, que ficou conhecida como a queda dos grandes impérios. Caiu o Império Russo, caiu o Império Turco-Otomano e caiu o Império Austro. Essa aula de Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa vai ser na próxima semana. É, a lista de exercícios vai estar no Drive, junto com essa aula em PDF, para vocês poderem estudar em qualquer momento. Eu trago ela bem descrita para vocês, mas qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar. Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode chamar. Obrigado.